Oi, queridos, tudo bem? Vamos lá para a segunda semana? Vamos, mas antes eu queria explicar uma coisinha para vocês como é que vai funcionar a nossa dinâmica. Atenção, turmas 202, 203, 204, 205, 206. História vai funcionar da seguinte maneira, ó, presta só. Atenção que é fácil. Segunda-feira eu vou postar um videozinho, explicação curta, nunca vai passar de 10 minutos, uma explicação curta sobre a matéria, bacana. Você lê lá as páginas, eu sempre vou dar referência das páginas para você ler na apostila. E na sexta-feira eu vou passar uma atividade. Eu já postei a primeira aula e já passei a primeira atividade. Não perca tempo, não deixe de fazer. Bacana? Não deixe de fazer, senão vai acumular, acumular e você não vai dar conta. Joia? Combinado. Então, hoje vai a aula da segunda semana. Hoje é referente à página 57, 58, 59 e vamos lá. Bacana? Então vamos. Olha só. Essa segunda semana é a continuação da primeira. Fala sobre a crise que se instaura após o que a gente viu na primeira, a Revolução Industrial e o Iluminismo. Como assim crise? Vai ocorrer algumas coisas após o ocorrido lá na Revolução Industrial. Lembra da Revolução Industrial? Onde deixa de produzir um a um para produzir em série? A produção na Inglaterra vai aumentar muito, né? Se você passa a produzir industrialmente, você passa a ter muito produto. E você vai vender esses produtos para quem? A Inglaterra não tinha mercado. É você pensar hoje em dia. Pensa hoje em dia nessa crise que a gente está, a Fiat reabrir e começar a produzir em 3 turnos a todo vapor. Ela vai falir. Por quê? Porque ela não tem para quem vender. Não basta só produzir, você tem que ter para quem vender. E a Inglaterra estava produzindo muito, mas não tinha para quem vender. Ela precisava de alguém para vender. A solução? Vender para a América. A América é um grande mercado novo que estava surgindo e que a Inglaterra podia vender para ela. Qual o problema? A América não era livre. A América pertencia a países da Europa. É aquela relação que a gente já viu, não sei se vocês lembram, é aquela relação metrópole-colônia. Quem era metrópole? Metrópole são os países da Europa. Colônia, os países da América. A Europa era dona dos países da América. Vamos fazer a relação? Olha só, é simples. Tenta lembrar. A gente fala que língua? Português, né? Por quê? Porque nós fomos colonizados por Portugal. Portugal era nosso dono. A Argentina fala que língua? Espanhol. Por quê? Porque a Argentina foi colonizada pela Espanha. O México fala que língua? Espanhol. Por quê? Foi colonizado pela Espanha. Os Estados Unidos falam que língua? Inglês. Por quê? A Inglaterra era dona dos Estados Unidos. Então existia essa relação. Países da Europa eram donos de países da América. E nessa relação existia uma coisa chamada pacto colonial. Ai, meu Deus do céu, o que seria pacto colonial? Não faço a mínima ideia, eu também não. O que será isso? Pacto colonial. Você lembra? Pacto colonial é o seguinte, gente. Pacto colonial é aquela relação onde você só pode comprar de uma pessoa. Como Portugal era... Vou dar um exemplo de Brasil e Portugal. Como Portugal era dono do Brasil, o Brasil só podia comprar e vender para Portugal. Então não podia ter livre comércio externo, entendeu? Por exemplo, se ele quisesse comprar um produto da Inglaterra, ele não poderia. Ele só podia comprar e vender para Portugal. Assim, da mesma forma, os outros países. Os outros países só poderiam comprar e vender da sua metrópole. Isso era muito ruim para os países da América e era muito ruim para a Inglaterra da Revolução Industrial, porque ela queria que todo mundo comprasse dela. Bacana? Então, a partir do iluminismo, daquelas teorias de libertação, daquela teoria de liberdade econômica, da Revolução Industrial, começa uma crise no sistema colonial, onde as colônias começam a questionar esse domínio, esse pacto colonial, e começam a querer comprar e vender de todo mundo. A primeira crise grave vai ocorrer nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem uma característica diferente. Vai ocorrer uma guerra das 13 colônias para se libertarem da Inglaterra. Vai ser feito na base do sangue, na base do tiro, a partir das leis impostas pela Inglaterra, chamadas leis intoleráveis, os americanos vão se revoltar, e vai ocorrer uma guerra que vai durar mais ou menos 5 anos, a chamada Guerra de Independência Americana,
onde os Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1776, se liberta, né, e se torna um país livre na América. Os outros países vão olhar para os Estados Unidos e pensar assim, nossa, eu quero ser assim. Então vai ser um exemplo para as outras nações. E aí vai instaurar uma crise onde a elite da América não pensa em povo. O povo nem sabe o que está acontecendo. O povo normalmente nunca sabe o que está acontecendo. Né? Normalmente quem manda no país e articula é a elite, o coitado do povo assiste a tudo, feliz e saltitante, não quer nem saber. Normalmente é assim. Né? A gente sabe disso. Então o povo não queria nem saber, o povo estava nem sabendo o que estava acontecendo, mas a elite estava louca para fazer comércio e se libertar. Então começa esse movimento, que é um movimento muito severo na América Latina. É sobre isso, só isso que fala nessas 3 páginas. O movimento começado, essa crise que se instaurou pós-Revolução Industrial, que vai dar origem à independência norte-americana e que vai dar origem a movimentos de tentativa de liberdade no resto da América, querendo romper o pacto colonial. Bacana? É só isso. Grande beijo. Não deixe de fazer atividade. A atividade vai ser postada na sexta, hein? Assiste essa aula, lê a apostila. Tem um texto bacana sugerido no final da apostila. Se você quiser entrar lá, independente da América Espanhola, entra lá e dá uma lida também. Entra e dá uma lida. Bacana? Aí você vai ter mais conhecimento ainda sobre o assunto. No mais, grande beijo, grande semana e se cuide. Tchau. Fui.